Paz, Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Por mim, podia continuar, e vocês? Mas vamos para outra parte agora. O nosso momento enquete, tá bom? Para começar. Quem aqui já foi à praia? Levanta a mão, por favor. Tem alguém que nunca foi? Esse ano, na vida inteira. Então, de novo, quem já foi à praia? Levanta a mão. Tá bom. Quem já nadou no mar? Levanta a mão. Nadou, tá bom? Não estou falando assim, não. Quem já nadou, levanta a mão. Tá bom. E quem já mergulhou, levanta a mão. Tá. Ótimo. Então, vamos guardar essa informação. A Jaque já começou falando aqui significado de imerso, que é o nosso tema. Então, o que eu tinha anotado aqui como significado é um complemento ou uma variação daquilo que ela já falou. Então, imerso é um adjetivo que descreve algo ou alguém coberto, afundado, mergulhado sobre a superfície de algum tipo de líquido, de algum componente, mas principalmente sobre a superfície da água. Então, isso é estar imerso em alguma coisa. E esse tema, imerso, me lembra piscina, tanque, rio, água, mar e por aí vai. Deve ser a mesma coisa com vocês, não é? Não é? Ah, tá. Então tá. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 5. Assim como você está mesmo. João 5, a partir do versículo 2. Encontraram? Porque a minha Bíblia está pensando aqui. Diz assim: ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda ou Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles estava um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Até aí pode fechar sua Bíblia. Fecha os teus olhos também. Pai, nós continuamos na tua presença, Deus. O Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui. O Senhor sabe como nós chegamos aqui. O Senhor sabe o que está nas nossas mentes, nos nossos corações. O Senhor conhece, Senhor, as nossas inquietações, nossas preocupações. O Senhor conhece, Deus, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas o Senhor sabe também, Senhor, da sinceridade que nós estamos aqui porque nós desejamos mais do Senhor. Muitas vezes, Senhor, as nossas atitudes, as nossas ações não refletem esse desejo, mas o Senhor conhece a sinceridade, o Senhor sabe que nós te queremos mais, muito mais do que o que nós já experimentamos até o dia de hoje. O Senhor sabe que nós não só queremos, como nós precisamos de mais. Por isso nós viemos nesse lugar, Senhor, nós aceitamos o seu convite e estamos aqui, porque nós queremos mergulhar.
Nós queremos mergulhar de cabeça no teu rio, nas tuas águas, na tua presença, Senhor. Nós queremos ter experiências novas e nós precisamos de experiências novas para seguir, Senhor, a nossa caminhada, para continuar a nossa vida de uma forma diferente, Senhor, da de ontem. Pai, faz coisas novas nas nossas vidas. Trata, Senhor, no profundo, no íntimo. Nós não queremos, Senhor, nesses dias nada que seja raso. Nós não queremos nada que seja de aparência. Nós não queremos nada, Senhor, que seja limitado, Deus. Mas vem, Senhor, com a tua profundidade sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, de uma forma completa, Senhor, as tuas águas. Nos banha, nos lava, Senhor. Tira toda a impureza, Senhor. Tira todo o desgaste, todo o cansaço. Senhor, tira todo o cansaço físico, cansaço mental, cansaço espiritual. Senhor, cansaço das coisas da vida, das batalhas do dia a dia, das batalhas espirituais. Senhor, das divergências humanas. Pai, limpa as nossas vidas de uma forma total, de uma forma completa. Faz-nos sair daqui, Senhor, integralmente preenchidos pela Tua presença, para vivermos uma vida diferente a partir desses dias. Senhor, que não seja, Senhor, uma oração padrão, Senhor, que nós queremos, mas que seja uma realidade nas nossas vidas, que haja mudança, que haja transformações nas nossas vidas. Nós precisamos, o mundo lá fora precisa, a tua igreja precisa, faz algo novo em nós. Nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. A gente vê nesse texto aqui, aquele homem, nós sabemos que ele tinha ali 38 anos doente, não sei doente do que, provavelmente um tipo de paralisia, uma deficiência. Mas eu fico pensando, quando eu leio esse texto, em outras coisas, né, a gente assumiu aqui um compromisso e aceitou um convite de estarmos imersos. Então, começando pelo próprio texto que nós lemos, nós podemos tentar imergir um pouco mais, ir mais a fundo, ainda que seja um pouco de conjectura, de imaginação, mas eu acho que o exercício é válido para a gente tentar entender o que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu fico pensando assim, que tipo de humilhações este homem passou por conta dessa deficiência, dessa doença, desse problema que ele tinha? Será que, quantas vezes ele foi humilhado pelas pessoas? Quantos tipos de decepções ele enfrentou? Quantas frustrações, quantas vezes ele foi desrespeitado, quantas pessoas o julgavam e pensavam assim, esse não quer nada com nada, só fica aí deitado, esse não produz para a sociedade, esse não ajuda ninguém, não ajuda a família, não ajuda um vizinho. Para que serve essa pessoa? Quantas vezes ele pode ter tido um mix, uma mistura de sentimentos dentro dele, e ele deve pensar, ou poderia pensar assim, quando eu poderei ser útil? Quando eu poderei contribuir? Quando eu poderei trabalhar para a realização dos meus sonhos? Se é que ele ainda conseguia sonhar. Como eu poderei colocar em prática os meus projetos? Se é que ele ainda tinha essa capacidade de projetar alguma coisa. Talvez ele pensasse assim, poxa, mas eu sou inteligente, eu tenho qualidades, e eu não consigo usar essas qualidades. Ninguém vê isso em mim, ninguém respeita isso em mim. Talvez ele pense assim, ou ele pensasse assim, puxa, eu estou aqui e eu queria sim produzir, eu queria contribuir, eu queria participar, eu queria evoluir, eu queria ajudar, mas simplesmente eu não posso. Eu não consigo. O que tinha dentro daquele homem, além daquilo que poderia ser visto, talvez um problema nas pernas, na coluna, eu não sei. O que estava dentro dele, o que se movia, o que se mexia, o que perturbava a mente, os pensamentos daquele homem. Nós olhamos as pessoas e nós somos muito rápidos em julgar. Fulano é assim, fulano é muito metido, muito exaltado. Fulano se acha, fulano isso, aquilo. Infelizmente, nós, seres humanos, uns mais, outros menos, não é um julgamento que eu estou fazendo aqui. É uma verificação do que acontece com todos nós, uma medida maior ou uma medida menor, mas acontece. E nós seríamos hipócritas se nós falássemos assim, eu não faço isso. Então, nós chegamos nesse ponto e pensamos tudo isso que aquele homem já enfrentou, para a gente poder imergir
né, nesse assunto, tomando como base essa pessoa, esse personagem. Vamos pensar agora no oceano, então. Nós falamos sobre mergulhar. Aquele homem tinha tudo aquilo, e antes do oceano, então, mas aquele homem tinha tudo aquilo dentro dele e fora dele, no corpo dele, mas ele ainda tinha uma esperança. Às vezes nós nos vemos em situações que nós nos achamos sem perspectiva, sem condições de melhora, sem um futuro adiante, sem nada para perseguir. Pensando assim, eu vou ficar 38 anos paralisado nesse lugar, sem que nada aconteça. Mas ele entendia que bastava, ele cria que era tão somente mergulhar, resolveria o problema dele. Todas aquelas coisas que machucavam, que maltratavam aquele homem, seriam deixadas para trás a partir do momento que ele conseguisse mergulhar naquele tanque. Se existir qualquer semelhança conosco hoje, é mera coincidência? É óbvio que não. Se nós aproveitarmos esse tempo aqui, nós conseguirmos mergulhar todas essas insatisfações, inseguranças, medos e coisas que nos maltratam, elas também ficarão para trás. À medida em que nós mergulharmos e quanto mais fundo nós emergirmos, mais para trás, mais distante, essas coisas ficarão. Mas ele disse, eu não tenho ninguém que me coloque na água. E às vezes nós esperamos que alguém nos coloque na água, que alguém faça alguma coisa por nós. Nós começamos uma caça às bruxas, nós ficamos procurando culpados das nossas coisas. Quando hoje nós temos a oportunidade de nós mesmos nos lançarmos nas águas do rio de Deus. Nós mesmos pularmos de cabeça, como eu disse, na presença do Senhor, na intimidade de Deus. Então, agora sim, pensando no oceano, não mais naquele tanque, mas algo maior, mais vasto, mais amplo. O oceano é um ecossistema de água salgada, que cobre 71% da Terra. No oceano tem sal, tem oxigênio, tem minerais, tem nutrientes e tem 230 mil espécies catalogadas, conhecidas, além de tantas outras que ainda não sabemos. Então lá existe plânctons, existem peixes, existem corais, existe uma série de coisas. O oceano também regula e absorve o carbono e possui no seu fundo montanhas e vales abaixo desse nível da água. O que acontece? O oceano tem muitas utilidades. Tem pessoas que tiram seu sustento do oceano. Pescadores, mergulhadores, marinheiros e etc. Quando nós vamos à praia, foi a pergunta que eu fiz no início, o oceano é algo recreativo para nós. Às vezes a Nan fala assim, ela é uma nadadora, exímia nadadora, né, Nan? Ela fala assim, eu estou com vontade de ir para a praia, mas qual é a vontade dela quando ela vai para a praia? Ela senta na areia e ela fica olhando o mar. E nada mais, nada além disso. Já aconteceu de vezes nós irmos à praia e voltarmos sem molhar os pés. Parece uma coisa estranha, quer dizer, é estranho, eu sei que é. Mas já aconteceu e não uma vez só. Mas é recreativo, traz uma certa paz, a gente dá uma relaxada. Então tem esse valor, né, também. E existem pessoas que têm experiências de vida transformadoras no oceano. Eu estava lendo um tempo atrás, e aí quando eu estava aqui preparando a mensagem, eu lembrei e fui pesquisar a história de um nigeriano em 2013. Ele estava num navio e esse navio naufragou. Estava ele mais 12 pessoas, 13 pessoas no total. 12 morreram e só ele sobreviveu. Ele ficou quase 3 dias numa bolha de ar. Quando o navio naufragou rapidamente, ele estava dentro do banheiro e ali criou uma bolsa de ar, uma bolha de ar, e ele ficou quase 3 dias ali naquele lugar. E mergulhadores desceram para resgatar os corpos, e aí ouviram o barulho dele e resgataram. Então ele ficou 60 horas no mar, né, na água fria, até a cintura, enfrentando hipotermia, desidratação, medo dos peixes que já estavam ali ao redor, esperando para a sua próxima refeição.
e ele enfrentou isso. Depois de ficar esse tempo todo 30 metros abaixo do nível da água, ele foi resgatado, ele passou 2 dias numa câmara de descompressão e assim foi. Então foi considerado ali um milagre. E depois, como se não bastasse, ele ainda fez um curso e se tornou mergulhador e venceu ali o trauma daquele naufrágio. E pode parecer uma coisa que aconteceu com alguém lá longe, mas nós conhecemos também uma outra pessoa, um outro personagem, o profeta Fujão, Jonas, passou 3 dias e 3 noites no estômago de um grande peixe, no fundo das águas. E o que acontece? Né? Ele pode ter chegado até aquele lugar de uma forma errática, né? Ele estava fugindo, ele estava indo na direção oposta daquela que Deus tinha para ele. Mas ali dentro, no fundo das águas, houve conserto, houve arrependimento, houve reconciliação e houve bênção. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós chegamos aqui nesse lugar não nas melhores condições que nós poderíamos chegar. Talvez nós não seguimos a orientação do pastor, nós não jejuamos, nós não oramos especificamente para estar aqui nesse lugar, nesses dias. Às vezes nós chegamos aqui preocupados, irados, entristecidos e uma série de coisas que pode ter acontecido. Talvez a gente já veio, já discutiu com alguém pelo caminho, né, já brigou com o irmão, o Caio falou da violência, né, já usou um pouco de violência, já tomou um colchão das mãos do irmão, né, alguma coisa já aconteceu aqui para, de uma certa forma, tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, tentar quebrar, romper a nossa conexão com Deus e evitar que nós mergulhássemos e ficássemos imersos na presença de Deus. Mas, do mesmo jeito que aconteceu ali uma mudança, uma transformação ali com Jonas, se esse é o seu caso, se é o nosso caso aqui, pode acontecer desde já também uma mudança, uma transformação no nosso interior, no nosso íntimo, para que nós não percamos nada que acontecerá aqui nesses dias, nesses momentos que nós passaremos aqui. Então, se você chegou aqui, como eu disse, com alguma situação que não é a ideal, você tem agora esse momento para se reconciliar, para se realinhar, né, para que você não perca aquilo que Deus preparou para você. Que você saia daqui totalmente cheio, né, preenchido daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, a intimidade com Deus, ela pode ser comparada a esse oceano que produz e que provê tantas coisas, né? Assim como o oceano é gigantesco, profundo e imensurável, assim é o amor de Deus, assim é a comunhão com Deus, assim é aquilo que Deus tem para nós na intimidade dele, quando nós estivermos imersos dentro dele. E o oceano também, ele é cheio de coisas para ver, para conhecer, para admirar, para vivenciar, né? E nós estamos sendo convidados aqui a sair do raso, né? Isso é palavra de ordem, isso é uma necessidade das nossas vidas, pelo menos eu entendo assim. Nós estamos sendo convidados a sair do raso, a sair da borda, a tirar o pé simplesmente da areia e ir a fundo naquilo que Deus tem, a ficarmos imersos no Senhor. Eu fui pesquisar sobre mergulho, né? Mergulhadores dizem que a atividade, né, do mergulho, ele transforma o corpo e a mente de várias formas. Produz inúmeros benefícios. E alguns dos benefícios para a saúde física, mental e emocional, que eu anotei aqui só como exemplo, assim, melhora a respiração, reduz o estresse. Alguém está estressado aqui, precisa dessa redução drástica de estresse? Então, você precisa mergulhar. Traz mais qualidade do sono. Alguém tem dificuldade de dormir? Insônia, para à noite e põe a cabeça no travesseiro e fica olhando para o teto, pensando em coisas que você não pode resolver sozinho? Ninguém faz isso aqui, né? Graças a Deus, Deus seja louvado. Esses são alguns, né, dos muitos benefícios que o mergulho produz, segundo os próprios mergulhadores. Mas existe um outro tipo de mergulhador, que são os mergulhadores espirituais. Tem mergulhador espiritual aqui? Só quem é mergulhador espiritual levanta a mão, só para eu ter uma ideia aqui. Tá bom. Então, os mergulhadores espirituais, eles também experimentam benefícios desse mergulho. Esses mesmos que eu citei, né, a diminuição do estresse, a melhora da respiração e tantas outras coisas. Mas
nós mergulhadores espirituais experimentamos isso em um nível, num ambiente espiritual, num nível muito mais profundo do que o nível das águas salgadas do mar apenas. Nós experimentamos benefícios num nível em que o extraordinário produz efeito no ordinário. Quando nós mergulhamos no Espírito, quando nós mergulhamos na presença, na intimidade de Deus, nesse ambiente espiritual, esse ambiente espiritual produz algo no nosso natural. Natural é a vida do dia a dia. Então, o nosso mergulho espiritual produz efeitos e benefícios lá no nosso trabalho, lá nas nossas finanças, lá na nossa família, na nossa vizinhança, em coisas do dia a dia, né? Então, mergulhar espiritualmente vai produzir uma série de benefícios para nós. Nós temos como exemplo poucos que eu separei aqui. Atos 16, Paulo e Silas, vocês conhecem a história, eles tinham sido presos injustamente. Eles tinham sido açoitados, eles tinham sido despidos, eles estavam completamente humilhados, doloridos. E eles estavam na prisão ali, e ali na prisão o que eles faziam? Choramingavam, não é, Caio? Reclamavam, maldiziam, não é isso? Não. Eles louvavam, eles adoravam, eles davam testemunho. E só quem mergulha no Espírito Santo de Deus tem essa capacidade de estar enfrentando uma situação dessa e glorificar e exaltar o nome do Senhor dos Senhores. Isso mostra que, independente da situação que nós estejamos enfrentando, se nós verdadeiramente mergulharmos, nós vamos ser revestidos de uma força, de uma capacidade para enfrentar o que quer que seja necessário enfrentar. Amém? Nós podemos ver também em Gênesis 22, Abraão esperou décadas para ser pai. Ele esperou décadas para que a promessa se cumprisse. Ele suportou todo aquele peso do tempo. O tempo passando, ele envelhecendo, e a promessa não se cumpria, mas foi Deus que falou, se Deus falou, Deus vai cumprir. Então vou fazer alguma coisa, não, mas não é bem por aí. Eu sei que chegou o tempo e Deus cumpriu a promessa. Mas um dia, Deus fala assim, sacrifica o seu filho. Então ele pega seu filho, sai andando, e dias, pensando, poxa, mas eu vou sacrificar o filho da promessa. E ele vai andando e remoendo aquilo, eu estou imaginando isso, tá? E remoendo aquilo, tanto tempo de espera, agora que eu posso tocar, agora que eu posso beijar, agora que eu posso abraçar a promessa, Deus me pede isso. Mas vamos. E aí o menino, que já não era tão menino assim, ele começa a observar as coisas e mas tem lenha, tem tudo aqui. Está tudo aqui, com exceção de uma única coisa, um mero detalhe, só o cordeiro. Só está faltando o cordeiro, mal sabendo ele, que ele mesmo seria o sacrifício. Mas somente um homem que mergulhou na intimidade de Deus pode falar assim, Deus proverá. E às vezes nós podemos estar vivendo um momento de dificuldades, de perdas, de escassez. E aí nós ficamos procurando os culpados, cabisbaixos, pessimistas. Nós precisamos mergulhar. Porque a pessoa que mergulha na presença de Deus, na intimidade do Senhor, aí ela mergulha nessas águas que correm do trono de Deus, e assim ela vai ser suprida, assim ela vai ser prosperada. Né? Nós seremos supridos de todas as nossas necessidades quando nós mergulharmos no rio do Senhor. Mas aí chegamos ao ponto que é o mais importante, pelo menos na minha opinião. Qualquer pessoa pode mergulhar? Qualquer pessoa pode mergulhar? Quem acha que qualquer pessoa pode mergulhar, levanta a mão. Quem discorda, acha que não é qualquer pessoa que pode mergulhar, levanta a mão. Ué, alguma coisa deu errado aí. Quem está em cima do muro, levanta a mão. Olha, não é qualquer pessoa que pode mergulhar. Não é. Qualquer pessoa pode, e agora espiritualmente falando, ficar com os pés na areia. Qualquer pessoa pode.
Nós podemos chegar aqui, cantarmos, orarmos, ouvirmos a palavra, podemos vir aqui à frente, podemos receber ministração, podemos pegar na mão da Lucilete, dançar e cair depois, não é? E mesmo assim, não estarmos imersos, né? Isso é simplesmente olhar, ver o que está acontecendo, né? Assim como aquele mergulho, que na verdade não é um mergulho, aquele de snorkel, você coloca uma máscara com um tubinho assim, e você apenas flutua de barriga para baixo, geralmente em lugares muito bonitos, então você vai ver os peixinhos coloridos, você vai ver aquelas coisinhas todas, mas aquilo não é mergulhar. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui. Nós podemos ver o mover, o agir de Deus na vida dos irmãos e não mergulharmos. E se nós não mergulharmos, nós não seremos curados. Nós continuaremos mais 38 anos paralisados, humilhados, frustrados, tristes. Então nós temos uma oportunidade de não ficarmos com as águas na altura dos tornozelos, dos joelhos, da cintura, dos ombros, como nós vemos lá em Ezequiel 47. Nós temos essa oportunidade de irmos mais fundo se nós quisermos alguma coisa a mais. Se nós queremos não apenas ver, mas participar, receber, sentir o poder, o agir, o mover do Espírito Santo de Deus. Fisicamente, quem não pode mergulhar? Quem tem problemas cardíacos ou problemas respiratórios. Não é que não pode, depende do problema, né? Aí vai ter que ter uma avaliação médica e tal, mas fica um alerta para quem tem problema cardíaco e problema respiratório, e esses não podem mergulhar de qualquer forma. Então, quem tem um problema de coração, né? E o que isso representa para nós aqui no nosso mergulho espiritual? Coração, nós sabemos, é a sede do nosso entendimento, dos nossos pensamentos, né? É a vida em si, né? A gente fala assim, eu te amo de todo o meu coração. A gente sabe que o amor está aqui, na verdade, mas a gente entende que a sede dos sentimentos é o coração, por isso a gente fala, né? Eu te amo de todo o meu coração. Eu estou com o coração amargurado. Não é o coração só bombeia sangue, né? É a nossa mente, mas é o jeito que a gente entende que o coração é a sede, né, da nossa vida, né, do nosso entendimento. E Provérbios 4:23, ele nos fala assim, Salomão escreve: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então o coração simboliza tudo isso que eu já falei, a mente, os sentimentos, a vontade, a essência de quem nós somos. Então, guardar o coração deve ser a nossa prioridade máxima, né? De tudo que nós devemos fazer, guardemos o nosso coração. Então, nós devemos ser vigilantes com coisas que nos influenciam, com coisas que mexem com os nossos sentimentos, com coisas que nos afastam da presença de Deus, né? Nós devemos manter a nossa integridade moral, espiritual. Nós devemos trabalhar para que o nosso coração esteja sempre centrado, direcionado, né, para o Senhor. Muitos personagens bíblicos iniciaram bem a caminhada cristã, a vida cristã, mas com o passar do tempo foram se perdendo, se desviando, perdendo o propósito. E não é difícil, não é impossível que isso aconteça conosco também. Por isso nós devemos guardar o nosso coração. Salomão começou bem, usando sabedoria, pedindo sabedoria para Deus. Ele não pediu a derrota dos inimigos, ele pediu sabedoria, Senhor, para conduzir o povo, para conduzir o povo nos teus caminhos, na tua direção. Mas pelo meio da caminhada ele foi se perdendo, se desviando. Seu coração não era tão íntegro mais. Sansão, eu gosto muito da história de Sansão, porque antes mesmo dele ser concebido, seus pais já perguntaram para Deus, como, Senhor, que nós vamos educar essa criança, como que vai ser, e eles receberam ali todas as instruções, e os pais fizeram a parte deles. Agora Sansão não, Sansão tinha uma promessa gigantesca, e ele morreu na praia, por assim dizer, né? Ele foi e acabou fundo, como dizia algum apresentador de televisão aí. Saul também era um homem que chamava atenção, era vistoso, era forte, mas ele se ensoberbeceu e saiu da direção de Deus, e a gente sabe o que aconteceu.
Então nós precisamos guardar o nosso coração, não simplesmente para iniciar a carreira, mas para chegar até o final da carreira, né? Então guardar o coração, que é a fonte da vida. Todas as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos sentimentos, eles nascem do coração. O coração determina todo o curso das nossas vidas. O coração determina se nós alcançaremos os nossos resultados, aquilo que nós almejamos ou não. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, né? Porque essas coisas alimentam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e assim por diante. Então nós devemos cultivar a paz, a fé, a gratidão, o amor, evitar a amargura, o rancor e coisas desse tipo. Nós precisamos agir com discernimento, com sabedoria, né? E para isso nós temos um amigo, um ajudador, um conselheiro, o Espírito Santo de Deus. Se nós vamos ao culto, ou se nós viemos ao retiro, por exemplo, e nós falamos em língua, e nós choramos, e nós pulamos, e nós caímos, e depois nós voltamos para o dia a dia, e nós tomamos más decisões, e falamos palavras desagradáveis, e temos atitudes estranhas, e falamos mal das pessoas, e mentimos, e enganamos, alguma coisa errada não está certa. O Espírito Santo é o amigo para acender um alerta, falar assim, opa, não é por aí. Nós precisamos estar atentos a essa voz do Espírito Santo para guardar o nosso coração. Nós temos um ajudador. Talvez seja difícil, é difícil, mas nós temos ajuda para isso. Nós não precisamos fazer sozinhos. Então, resumindo, proteger o coração é blindar o nosso interior, né, para garantir que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos, que as nossas palavras, que tudo das nossas vidas corram bem, que fluam, que sejam saudáveis, prevenindo, né, o engano e a corrupção do nosso caráter como filhos de Deus. Mateus 15, 19 e Marcos 7, de 21 a 23, diz que todo o mal procede do coração. Todo o mal procede do coração. Aí, nós vamos ler o versículo, os versículos, e a gente encontra lá assim. Nós não vamos ler agora, só para economizar tempo, vocês conhecem, e vocês podem ler mais tarde. Mas diz assim, que coisas que saem, coisas ruins que procedem do coração. Furto e homicídio. Aí, isso nos traz uma certa tranquilidade, porque você pensa assim, eu não furto, eu não roubo, né? Furto é uma coisa, roubo é outra, mas depois a gente fala sobre isso, né? Eu não furto, eu não roubo, e eu nunca matei ninguém, não pretendo matar ninguém, né? Então, tranquilo. Isso nos traz assim uma tranquilidade enganosa, porque o versículo também fala sobre falso testemunho, calúnias, orgulho, insensatez, e essas coisas, irmãos, sem hipocrisia nenhuma. Dentro da igreja a gente encontra com muita facilidade. Com muita facilidade. Orgulho, lógico que nós encontramos. Calúnias, parece estranho falar, mas se não tivesse um não cristão, um não convertido aqui, eu não falaria isso. Mas no nosso meio eu posso falar. Existe sim calúnia. Existe mentira. Existe um irmão que não sei por qual motivo, vai lá, pastor, sabe aquele irmão lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes é uma verdade, mas não era a função, não tinha porquê ele levar aquilo para o pastor. Às vezes é uma meia verdade, quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Era uma coisinha assim, e ele conta uma coisona assim. Né? E às vezes é uma invenção mesmo. Nada daquilo aconteceu. Às vezes é uma má interpretação. Isso existe. Isso existe. Talvez se você ainda está muito inocentezinho aí e acha que não existe, existe sim. E nós precisamos estar conscientes da existência disso. Para quê? Para eliminarmos isso do nosso meio. Para eliminarmos. Aí a gente chegar num ponto que a gente possa falar assim, em outros lugares existe, mas no nosso meio aqui, na nossa comunidade, no meio do nosso povo, não existe. Aí vai ser bênção. Bênção completa, total, nesse aspecto. Amém? Amém ou não amém? Amém, inclusive, é até mais fácil, né? Não amém fica mais complicado. Né? Então, nós precisamos estar atentos com essas coisas que procedem do coração. Cuidar do nosso coração.
E um segundo ponto, um outro ponto além do coração. Quem tem um problema pulmonar, respiratório, também tem restrições para mergulhar. Por quê? Porque no mergulho a respiração não é natural, seja com o snorkel, como eu falei, ou com o cilindro, né, nas costas, ou mesmo num nível mais profissional, mais técnico, as mangueiras que vêm lá da embarcação até a chegar no mergulhador para a respiração. Né, existem mergulhadores nesse nível que fazem soldas, por exemplo, plataforma de petróleo, navios e tal. Então, é uma profissão de alto risco, né? Nem um cilindro eles usam, mas eles usam uma mangueira que eles chamam de cordão umbilical, e a respiração deles só é possível por meio dessa mangueira. Então, seja por snorkel, cilindro, cordão umbilical, a respiração ela não é natural. E no oceano de Deus, essa respiração ela também não é natural, né? Exatamente porque ela é espiritual, ela é sobrenatural. Então, aquilo que traz sustento para a nossa vida também, não é o ar simplesmente que nós estamos respirando agora, mas é o alento de Deus. É isso que nós precisamos. Então, para nós mergulharmos espiritualmente, nós precisamos do ar, né? Respirar o ar do Senhor, o alento do Senhor. Alento vem de hálito, é o ar que é soprado. No mergulho natural, o mergulhador precisa dos pulmões saudáveis. E no mergulho espiritual é proibido também, para quem tem problema de pulmão espiritual. Né? Como seria isso, mais ou menos? É porque o pulmão, pelo menos no meu modo de entender, representa o vigor, o ânimo, a força, a capacidade de suportar pressão, de suportar as lutas, de suportar as oposições. Né? O pulmão fala de resistência, de perseverança, né? E o que nós precisamos espiritualmente falando. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas, talvez você se pergunte, o que fazer se no mundo nós temos aflições? O que fazer se as ondas batem forte contra os barcos das nossas vidas? O que fazer? Se o nosso pulmão não tiver 100%, nós não podemos mergulhar. Mas existe solução. Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Esse é o produto, essa é a matéria da qual nós fomos formados, do pó da terra. Isso significa que nós não somos muita coisa mesmo, né? Nós somos completamente falíveis, fracos, né? Capazes de desmanchar a qualquer momento. Mas o que aconteceu? Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E o homem, cada um de nós aqui, fomos feitos alma vivente. Então a Bíblia usa conceitos como fôlego, sopro, ou mesmo o espírito, para descrever o alento de Deus. E o alento, como eu disse, é o sopro, né? É o sopro que traz alívio, que traz a força vital, né? A força para a nossa vida. É o alento de Deus, é o sopro de Deus sobre as nossas vidas. É o ar que Deus proporciona para nós. Não somente o ar natural que está na atmosfera, mas o ar espiritual que nós precisamos para viver espiritualmente e inclusive fisicamente também. Em hebraico, a palavra ruar, e em grego, pneuma, ambos carregam esse sentido de ar em movimento, força vital de Deus para as nossas vidas. Então, esse ruar de Deus está disponível para nós aqui. Se nós estamos um pouco desanimados, enfraquecidos, entristecidos, abatidos, Deus tem o ruar dele para nós nessa manhã e nesses dias, no seguir das nossas reuniões. Jó 33:4 fala assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
Então, assim como na vida de Jó, nas nossas vidas também, é o sopro de Deus que nos dá vida. Não é para nós estarmos aqui respirando, comendo e bebendo até a nossa morte. É para nós termos vida e vida com abundância. Ezequiel 37, 9. É aquela passagem do Vale dos Ossos Secos. Se eu pudesse, sabe aquele desenho que as criancinhas viajam nas histórias da Bíblia? Vocês já assistiram esse? Ninguém assistiu? Como que é o nome? Você lembra, pastor? Superbook, exatamente, estava tão fácil, Superbook. Então, se eu tivesse essa oportunidade, eu queria ver essa passagem. Você imagina que coisa absurda, aquele monte de ossos, uns se conectando aos outros, e aquele barulho de osso contra osso, e depois os nervos e as camadas sendo, sabe, cobrindo aquele esqueleto assim, e a gente é tão detalhado, vamos dizer assim, né? Porque Deus fez assim, ó, a gente tem os pelinhos aqui, depois tem a derme, epiderme, aquele negócio todo, e a gente tem nervos, e a gente tem veias, e a gente até chegar aos ossos, né? Então, imagina tudo aquilo se construindo ali, mas por que tudo aquilo se montou, se construiu e depois teve vida, que é o mais importante, porque houve o sopro de Deus ali, né? Então, ele disse, vento que vem dos quatro cantos, ó alento, sopra sobre esses mortos para que vivam. Então, Deus quer soprar sobre as nossas vidas também. Se alguma área das nossas vidas, se algum sonho, se algum projeto, se alguma promessa, se alguma coisa morreu, Deus sopra o sopro de vida sobre nós. Então o Senhor tem o poder de soprar esses ossos que não estavam apenas secos, diz que estavam sequíssimos, né? Além de seco, e eles reviveram e se tornaram corpo vivente e um grande exército. Diz que era um grande exército. Isso é mais, que me chama mais a atenção. De algo que já estava morto, velho, ressecado, Deus levanta, dá vida, dá força e faz um grande e poderoso exército. Então, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Salmo 28, versículos 7 e 8 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. No início eu perguntei, né, quem já foi à praia, quem já nadou no mar e quem já mergulhou. E eu não sei por que foi diminuindo. Quem foi à praia? Um monte de gente. Quem nadou no mar? Aí já teve uns que, né? Quem mergulhou, então, né, infelizmente, uma minoria. O que nós podemos concluir disso? Que mergulhar não é para todos. Mergulhar não é para todo mundo. Mergulhar é para um grupo seleto de pessoas que fizeram por onde? Fizeram por merecer. Porque se você quer ser um mergulhador, lembra do nigeriano que eu citei lá no começo? Ele fez um curso para ser mergulhador. Ele venceu o trauma de ficar 3 dias debaixo d'água. Então, ele precisou de iniciativa, ele precisou de força, ele precisou vencer obstáculos, ele precisou vencer fantasmas do seu interior. Então, não é para todo mundo, né? Deus nos convida para mergulhar, mas exige algo da nossa parte também. Então, talvez, né, se nós estivermos com o nosso coração, ou nosso pulmão meio fragilizado aí, com algum problema, nós precisamos primeiro alinhar isso. Nós precisamos primeiro nos reconciliar de alguma forma. Nós precisamos ser sinceros com Deus, não que Deus não saiba, é óbvio que Deus sabe, mas nós precisamos nos apresentar diante de Deus e falar: Senhor, enquanto o Rogério falava aqui, fiz uma análise aqui da minha vida e eu preciso de um conserto aqui no meu coração. Faz uma cirurgia aqui no meu coração, Senhor. O meu pulmão também não está legal.
Então nós precisamos nos apresentar diante de Deus para estarmos com o coração e o pulmão saudáveis, para estarmos em condições de mergulharmos e ficarmos imersos naquilo que Deus tem preparado para nós. Então o convite está lançado, mas todos nós estamos em condições de mergulhar. Então esse início aqui, essa primeira palavra, esse primeiro momento, essa primeira reunião que nós temos aqui, é para todos nós ficarmos em pé de igualdade, todos nós ficarmos no mesmo ponto, no mesmo nível de podermos nos lançar no oceano de Deus e ficarmos imersos, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, para que nós possamos ter as experiências que nós queremos, que Deus quer que nós tenhamos com Ele, para que nós possamos ver as maravilhas, as coisas que Deus tem, porque no oceano, você sabe que quanto mais você mergulha a fundo, mais coisas diferentes você vê. O Nemo, todo mundo já viu. O Nemo. Não conhece? Depois eu vou te apresentar. É um peixe. Lembrou, né? Então, quanto mais fundo você vai, você vê um peixe mais fininho, assim, com um olho desse tamanho, né? Umas coisas estranhas, abissais, né? Então, quer dizer, um grande número de pessoas, né, vê assim aquilo que está na superfície. Aquele que põe o snorkel e mergulha só a cara assim, vê alguma coisinha também. Mas quanto mais profundo se vai, mais experiências tem, mais coisas incríveis nós veremos. Então o convite está lançado para nós estarmos imersos na intimidade e na comunhão com o Senhor. Queria que você se colocasse de pé. Que você fechasse os seus olhos, se você puder. Que você pensasse um pouquinho no que eu falei. Precisamos fazer um checklist. Sabe que atividades que envolvem risco, geralmente, tem um checklist para ser feito. Quando nós vamos voar, nós estamos ali no nosso banco, mas na cabine do piloto ele tem um checklist para fazer. Ele vai checando ali todos os equipamentos, tudo que está funcionando. O mergulhador também tem um checklist, né? O Caio já mergulhou, o Caio sabe. Tem que checar tal item, tal item, tal item, né? Então nós também precisamos fazer o nosso checklist nessa manhã, né? Tudo está ok nas nossas vidas? Tudo está certinho? Alguma coisa precisa ser consertada? Alguma coisa precisa ser resolvida? Irmãos, e não tem nem como eu ficar exemplificando tudo aqui, porque é uma coisa assim, imensurável. Talvez, um pequeno exemplo, você precisa agora sair do seu lugar e pedir um perdão para um irmão. Aí eu vou voltar lá naquele versículo que todo mal procede do coração. Porque talvez você pode até detectar que você precisa pedir um perdão, mas você vai falar assim: eu não vou fazer isso. O que é isso, irmão? É o orgulho. Eu não vou fazer isso na frente de todo mundo. Depois, talvez, em outro momento, lá no quarto, no cantinho, aí eu falo com ele. Por que deixar para depois? O Nancy fala isso, né? Você lava a louça? Lavo, claro. Deixa eu terminar um negócio aqui. Por que fazer depois o que você pode fazer agora? Né? Então, eu estendo esse conselho sábio da Nan para você também. Por que deixar para depois o que você pode fazer agora? Por conta do seu orgulho? Da sua vaidade? Nós estamos aqui para ser quebrados, para ser limpos, para sermos recuperados. Então, deixa de lado o orgulho, a vaidade, o que vão pensar de mim, o que vão... Sabe, nós não estamos mais no tempo dessas coisas. Mas eu sou eu, o jacaré é um bicho. Irmãos, vamos deixar isso para lá. Nós estamos aqui para irmos para um outro nível, para um outro patamar. Irmãos, pense só o tanto de promessas que nós temos como pessoas, cada um tem as suas, na palavra de Deus e como igreja. Se nós não nos entregarmos de forma completa, nós não vamos poder reclamar e falar: mas Deus não fez. Não é assim. Agora, é minha interpretação e talvez você pode pensar diferente, ou talvez o pastor, alguém que me vir aqui após mim, pode até divergir e explicar de uma outra forma. Na minha maneira de entender, as promessas de Deus são condicionais.
Porque, no meu entendimento, ainda que seja 0,00001%, depende de nós. Pelo menos nós temos que ter a vontade. Pelo menos nós temos que querer. Pelo menos nós temos que fazer alguma coisinha que seja, nem que seja aceitar, receber. Depende de nós. Porque Deus não vai enfiar o cumprimento da promessa na nossa goela abaixo. Ele vai prometer e nós vamos falar: Senhor, eu quero, eu aceito, eu recebo. Só isso. Mas, se nós temos um monte de promessas como igreja, mas nós ainda nos prendermos ao orgulho, à vaidade, porque eu sou eu não posso chegar, Caio, me perdoa, porque, irmãos, não estou falando de uma coisa muito séria, uma coisa assim, Caio, poxa, eu passei ali e troquei uma palavra meio assim com você, me perdoa, Caio. Beleza, hoje está perdoado, estamos juntos, tal. É isso que Deus quer, a comunhão dos irmãos. É isso que Deus quer, um povo resolvido. É isso que Deus quer, um povo que se aceita, um povo que se ama, um povo que se agrega, um povo que se abraça de verdade, não só de palavras. E é isso que vai fazer a diferença. Às vezes o que está faltando na minha vida, começa por mim, na sua, na igreja, é uma coisinha assim desse tamanhinho, e que nós ficamos, relutando, e pensando, mas quando? Então, hoje é a oportunidade de resolvermos o que precisa ser resolvido. É a oportunidade de fazermos o que precisa ser feito. É a oportunidade de consertar o nosso coração. É a oportunidade de sermos renovados pelo Senhor, de sermos animados, revigorados, de estarmos com o nosso pulmão cheio do ar, do alento do Senhor, do ruar de Deus para as nossas vidas, para que coisas novas aconteçam. Tudo aquilo que nós temos sonhado, ouvido, pensado, recebido, realmente aconteça nas nossas vidas. Que não fique na promessa: agora vai, agora vai, não foi, mas o ano que vem vai. Não, é hoje. É hoje. Pelo menos a nossa posição precisa ser hoje. Então fecha os teus olhos, por favor. Pensa um pouquinho. Se você não tiver nada para consertar, glória a Deus, aleluia. Mas se você tiver, esse é o momento, hoje é o dia.